Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico, por isso use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Na leitura do livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 19 a 22, aqui está a maravilha das maravilhas, disse Paulo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Pode parar por aqui? Como assim, homem interior? Por acaso, existem dois homens disputando o mesmo espaço, o mesmo corpo? Bingo, meu querido amigo. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 47, diz o apóstolo Paulo que se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. Há dois homens disputando o mesmo corpo. Como assim disputando, Darley? Bom, veja por você mesmo o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A alma é o personagem deste corpo, do primeiro homem. A alma é a consciência deste corpo. Porém, o espírito é a consciência de Deus, que está disputando o mesmo corpo. Ou você não sabia que o vosso corpo é o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita? Não está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 17? Ora, vós sois o corpo de Cristo? Como pode ser o corpo de Cristo se este é o seu corpo ao mesmo tempo? Resposta simples, porque existem dois homens, o Senhor dos céus, o segundo homem que está nos céus, e o primeiro homem da terra. Dois Adãos, o primeiro Adão e o segundo, estão disputando o mesmo corpo. Por isso, Paulo não compreendia mais o próprio modo dele de agir. Ele queria fazer o que era correto, mas ele via exatamente o primeiro homem guerreando contra o segundo. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 25, está escrito: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se o homem permanecer dividido entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, ele não irá subsistir, meu amigo. A pergunta que se levanta é: o que faremos? Se ainda estamos vivendo debaixo desta dualidade terrível, que nos puxa de um lado para o outro, como faremos? A resposta é simples. Para eliminar esta dualidade, precisamos seguir os passos de Cristo. Precisamos ser um imitador de Cristo. Você ainda não entendeu? Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Pois ele mesmo é a nossa paz, que fez de ambos um só. Destes dois homens, ele criou um só. Ele fez dos dois um só. Em sua carne, destruindo o muro de separação. Em seu corpo, desfez toda a inimizade. Aonde a carne e o espírito, estes dois se uniram, se unificaram. Houve paz, porque Cristo nos mostrou o caminho. Não se esqueça que o mestre não faz a prova pelos alunos. Ele apenas prepara os alunos para passarem pela prova. É da sua responsabilidade. Fazer dos dois homens um só. É da sua responsabilidade derrubar o muro da separação. É da sua responsabilidade na sua carne desfazer esta inimizade. A pergunta é: por quê? Porque um reino dividido não subsiste. Você jamais alcançará algo do Senhor enquanto houver esta dualidade guerreando em seus membros. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19, está escrito: também vos digo que se dois de vós, preste atenção, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pode parar por aqui. Até hoje, este texto foi interpretado errado. Foi interpretado através da dualidade. Como assim você irá afirmar? Que conversa é esta, Darley? Veja um exemplo perfeito. Não estamos falando de duas pessoas que estão caminhando aí pelas ruas. Talvez você tenha entendido este texto até aqui assim. De repente você se encontra com seu pai, com seu irmão ou com um amigo. Aí você entende desta forma o texto. Também vos digo que se dois de vós, você e o seu pai, um amigo, um irmão, seu esposo ou esposa, na terra, concordarem acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por seu Pai que está nos céus? Absolutamente não. Seria muito fácil. Chegue junto do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, e concordem a respeito de alguma coisa. Veja se isso lhe será concedido por seu Pai que está nos céus. Peça um carro novo, 0 quilômetro. Concorde, junto com a sua esposa, com o seu esposo. Peça algo, concordem. Veja se isso lhe será concedido pelo seu Pai que está nos céus. É óbvio que não. A pergunta é por que não? Porque não estamos falando de duas pessoas distintas. Não, meu amigo. Estamos falando da carne e do espírito, que estão militando entre si. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A menos que você faça paz, que você derrube o muro da inimizade e faça destes dois homens um só, nunca haverá concordância aqui na terra. Quando a carne e o espírito concordarem a respeito do mesmo, então isso será concedido pelo seu Pai que está nos céus. Esta é a interpretação correta da palavra da verdade. Você não concorda? Então veja, vou jogar um pouco de luz sobre a sua consciência para você entender este mistério de Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Está escrito, disse Paulo, e o mesmo Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. O corpo é um campo neutro, onde a alma e o espírito estão se opondo. Uma natureza contra a outra. Você ainda não entendeu? Veja. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, disse Jesus, mas o que nasce do espírito é espírito. Veja, duas naturezas, dois homens, por assim dizer. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, repito, disse Paulo, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, está escrito, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a alma, que é a consciência da carne, é fraca. Pois a alma que pecar, essa morrerá. O espírito não peca, o espírito é santo. A alma e o espírito estão dividindo o mesmo ser, o mesmo corpo. Duas consciências. A consciência da carne e a consciência do espírito. Agora veja. Você precisa entender este assunto. Pois as escrituras têm sido interpretadas de forma incorreta até aqui. Mas eu vou te ajudar a entender este mistério de uma vez por todas. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 21 a 23, dentro deste mesmo contexto está escrito, e quando eles comiam, disse exatamente Jesus, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E ele respondeu e disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Dá-se a entender que estamos falando de algum outro indivíduo. Estaríamos falando de Judas, um outro personagem à parte de Jesus. Não, meu amigo. Muito pelo contrário. Estamos falando desta natureza humana. E estamos falando da natureza espiritual. Uma destas duas naturezas há de trair a outra, pois uma milita contra a outra, pois elas são inimigas entre si. A pergunta é, qual destas duas naturezas há de trair? Você ou sua contraparte?
Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 7, versículos 9 ao 13. Disse Paulo, e eu em algum tempo vivia sem lei. Pode parar por aqui. Como assim Paulo vivia sem lei? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ele foi fariseu. Paulo, desde o 8º dia de vida, era um cumpridor da lei, viveu debaixo da lei. Como ele poderia viver sem lei? Aqui a tradução está incorreta. Paulo sempre viveu debaixo da lei. E eu em algum tempo vivia sem lei? Não, sem Cristo. Pois Paulo era um perseguidor de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Cristo através da lei. Ele nunca esteve sem lei no mundo. Ele esteve sem Cristo no mundo, sem a graça de Cristo. Então, vamos ler corretamente. E eu em algum tempo vivia sem Cristo. Mas vindo o mandamento, ou seja, a graça, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, ou seja, vindo a graça de Cristo, que me era para a vida, achei eu que me era para a morte, disse Paulo. Porque o pecado, não, muito pelo contrário. Estamos falando de Cristo, a tradução está incorreta. Mas ainda que você leia como o pecado, veja no que irá acontecer. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. Por acaso o pecado estaria contribuindo com Deus para a salvação de Paulo? Vê se esta conta fecha, meu amigo. Veja a incoerência. Vindo Cristo, foi Cristo, o Espírito Santo, que traiu Paulo. Não foi o pecado. Não, meu amigo. E eu em algum tempo vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Olha aqui o seu Judas. E por ele me matou. Assim, esta é a história de Jesus, que foi morto por causa de Judas. Assim a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Paulo vivia sem Cristo. Vindo o Espírito Santo, uma representação do mandamento, este Espírito Santo, ele enganou Paulo e o matou. Mas veja bem, quem morreu foi apenas o personagem descrito por ego, pois foi a mentalidade da carne que foi desfeita. Pois a partir do momento que foi estabelecida a consciência espiritual de Cristo, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, até me recordei. Quando disse que nós somos o corpo de Cristo, isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Só fazendo uma correção. Disse Paulo, nós temos a mente de Cristo. O que foi removido, o que morreu, foi a consciência da carne, que militava contra o Espírito. Aqui houve paz. Paz! Quando o corpo, a alma e o Espírito se tornaram um só. O personagem Saulo de Tarso morreu, pois a partir de então, disse Paulo, já não sou mais eu quem vive. A partir de agora, é o próprio Cristo que vive através de mim. Aonde estava Saulo de Tarso? Aonde estava o inimigo? Em lugar algum. Agora, era o próprio Deus, vivo, vivendo, se movendo, existindo através do corpo dele. Ou você não sabia que o seu corpo é o corpo de Cristo? É o corpo de Deus, conforme consta no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, para que buscassem o Senhor se porventura tateando pudesse achar. Ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo? Por acaso este corpo é Deus em manifestação? Bingo, meu querido amigo. E quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito. E o Espírito é o próprio Deus, pois no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, está escrito que é um só Espírito. E que Deus é este Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Diz que há um só Espírito. E repito, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, diz que Deus é este Espírito, que vive, se move e existe através do corpo. E este Espírito é a palavra, que é o verbo. Espera aí.
Descreva-se a si mesmo a nível espiritual. Você não é a palavra que está aqui na consciência? Você não é a palavra que vive, se move, existe através do corpo? Sim, você é o verbo encarnado. Você é o próprio Espírito de Deus dormindo na carne. Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, mas que diz, a palavra está junto de ti, aqui na tua boca, aqui na consciência, a palavra é o próprio Cristo. Por isso está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por acaso você não é a palavra que está com o corpo? E o corpo não é o próprio Deus em manifestação? Você não vive, se move, existe através do corpo? Quem vive, se move, existe através do corpo? Não é a palavra? A palavra é o próprio Deus. Enquanto você não entender isto, não haverá paz. Haverá sempre dualidade. Enquanto você acreditar que você está separado de Deus, você ainda não entendeu que você é o próprio Deus que se encontra dormindo na carne? Pois Deus se deitou dentro do homem para dormir. E ele está sonhando neste exato momento que ele é você. Por isso o salmista disse, desperta ao Senhor, porque dormes. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Como exatamente Judas conhecia os pensamentos de Deus? Pois para atrair a Cristo, ele precisaria conhecer os pensamentos de Cristo. Mas o único que conhece os pensamentos de Cristo é o Espírito de Deus. Então Judas é o Espírito de Deus que traiu exatamente Paulo e o matou. Mas o que morreu foi o velho homem, símbolo da conversão, morte do velho, ressurreição do novo. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão unicamente o Espírito de Deus. Quem traiu Saulo de Tarso, quem traiu a Jesus, foi o Espírito Santo. Pois o homem é carne que milita contra o Espírito, a carne jamais iria realizar esta paz. Esta paz provém do Espírito de Deus. É Deus, é da parte de Deus que vem exatamente esta esperança de fazer paz entre estes dois seres, entre esses dois estados, entre essas duas naturezas. Repito, assim ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus. Um só pode trair, aquele que conhece exatamente os pensamentos de Deus. A natureza humana, repito, jamais iria conceder em realizar os planos de Deus. Então o Espírito de Deus trai a natureza humana. Para que o velho homem morra, ele tem que ser traído pela natureza do Espírito. Porque o homem não é a carne. O homem é o próprio Deus. Mas o homem jamais vai se reconhecer através da palavra, através do Espírito. Porque ele acredita ser o personagem que encarnou. E não o próprio ser encarnado, que é Deus. Pois foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Você não concorda exatamente com estes termos? Então veja exatamente o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Estamos quase no fim. Vamos lá. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por certo que você quer herdar a vida eterna, como este doutor da lei? Então, disse Cristo, que está escrito na lei? Como exatamente tu lê as Escrituras? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse ele, respondestes bem. Sim, Cristo disse para ele, respondestes bem. Fazem isto e viverás. Ele, porém, este doutor da lei, querendo se justificar, disse para Jesus, e quem é o meu próximo? Você aprendeu que o próximo são seus familiares, os seus amigos, são as pessoas que estão caminhando aí pela face da terra, da mesma forma que você aprendeu que Judas era uma pessoa à parte de Jesus? Não. Judas é a sua contraparte. Estamos falando do Espírito Santo.
Então, quem é o seu próximo? Bom, na parábola do samaritano, vemos não seus compatriotas, seus amigos o ajudando, senão o seu inimigo. A sua contraparte é o seu próximo. O seu inimigo é o seu próximo. O seu inimigo não é alguém que está caminhando sobre a face da terra, que irá te prejudicar. É a carne que milita contra o espírito e o espírito que milita contra a carne. Quem é o oposto ao espírito? É o ego. O ego é a sua personalidade humana. O ego é quem você acredita ser através do corpo. Então, quem é o seu inimigo? É aquele que quer te matar. Quem era o inimigo de Paulo? A lei, o mandamento que é santo, justo e bom, uma representação de Cristo, uma representação da graça, uma representação do Espírito Santo. O seu próximo é o Espírito Santo, pois você tem lutado, você tem se oposto ao Espírito Santo até aqui. Pois o próprio Espírito Santo falou através de Cristo. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se você não crer que você é este Espírito de Deus, você irá morrer acreditando ser o personagem do sonho de Deus. Esta é a sua contraparte. Este é o seu próximo. O seu próximo pode para você ser o seu corpo que está militando contra o Espírito. Para outros, que já despertaram um pouco mais através da carne, tem exatamente o Espírito se opondo à carne. Pois disse Paulo, eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir. Quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Paulo não estava praticando mal contra alguém que estava caminhando pelas ruas de Jerusalém. Não. Ele estava praticando o mal exatamente contra ele mesmo. Contra o próximo. E quem estava fazendo mal não era Saulo de Tarso, pois aqui Paulo já havia despertado do Espírito, era o Espírito que estava lutando contra a carne. Quando disse Paulo, eu mesmo não compreendo mais o meu próprio modo de agir. Quando eu penso em fazer o bem para a minha carne, para o meu eu, para o ego, o mal eu já pratiquei, pois Paulo já estava se identificando através de Cristo, disse ele, já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive através de mim. Era Cristo que estava lutando contra a carne e a carne que estava se opondo a Cristo. Esta luta épica, essa dualidade, só terá fim quando você compreender que você não é um ser à parte de Deus, que você e Deus são um só, pois o teu Criador é o teu marido. Isso está escrito no livro de Isaías. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, o teu marido. Espera aí. Por acaso não está escrito que se unirá o homem à sua mulher e ambos serão uma só carne? Bingo, meu querido amigo. Assim, quando o homem se une ao Senhor, ambos se tornam um só espírito. Assim como Deus é carne através de você, você é o Espírito através do Senhor. Por isso está escrito que Cristo levou as nossas enfermidades, as nossas dores. Por quê? Porque este é o corpo de Cristo. Quem está sofrendo através do corpo é você, porque você é a palavra, você é o próprio Cristo. Corpo, alma e espírito, os três são um só. O corpo é o mesmo. Este é o seu corpo, mas este é o corpo de Deus. Este é o seu espírito, mas este mesmo espírito é o Espírito de Deus. Consciência, alma e espírito, os três são um só. Enquanto você não entender isso, você pode pedir o que você quiser. Enquanto você não unificar corpo, alma e espírito, enquanto não houver paz nesta casa entre carne e espírito, nunca você receberá algo de Deus.